Então, seguindo, a gente vai começar então agora, já fiz uma revisão com vocês do que é ética e moral, das condições do sujeito moral. Vamos então agora ver um pouquinho da história da ética. A gente vai começar lá pela ética no mundo antigo, com os sofistas, com Sócrates e Platão, com Aristóteles e as éticas helenistas, que nós já vimos um pouquinho lá. Professor, mas sofistas, Sócrates e Platão, Aristóteles e os helenistas, nós já vimos no ano passado. Sim, galera, nós vimos, mas em relação à teoria do conhecimento, como é que eles entendiam o conhecimento. Agora, em ética, nós vamos ver como que essa teoria do conhecimento refletiu-se em relação ao pensamento ético desses sujeitos listados aí. Primeiro, então, os sofistas. Vamos relembrar, os sofistas eram mestres da retórica, eram professores que davam aula de argumentação e oratória. Eles ensinavam, eles eram pagos por isso, né? Está aí uma grande crítica que o Sócrates fazia aos sofistas, né? Os sofistas cobravam pelas aulas que eles davam aos jovens atenienses. Relembrando então, eles ensinavam a arte do debate, a arte da argumentação. E a grande frase, o grande pensamento que simboliza os sofistas é essa aí: o homem é a medida de todas as coisas, das que são enquanto são e das que não são enquanto não são. Essa frase é do sofista mais famoso de todos, que é o Protágoras. O que é que o Protágoras quer dizer quando diz que o homem é a medida de todas as coisas? Ora, os sofistas defendiam, gente, vamos relembrar lá, que não existe uma única verdade, que tudo é relativo. Então, se não existe uma única verdade, como é que isso vai se refletir no campo da ética e da moral? Então, para os sofistas, não existem verdades universalmente válidas, portanto, as regras morais também são relativas. Quem cria as regras morais são os homens. Se os homens hoje estabelecem que o comportamento deve ser hoje esse comportamento será o correto. Se amanhã o homem muda o comportamento moral e diz que o que passa a ser válido agora é isso, então o que vai ser válido agora vai ser isso. O homem mudou a regra moral. É o homem em que é a medida. Por outro lado, há países que têm uma regra moral e há países que têm outra regra moral. Quem é que está certa? Os sofistas vão dizer, olha, todos estão certos. Cada povo, cada época, cada sociedade vai determinar qual é o seu comportamento moral válido. Portanto, não há um comportamento moral único e absoluto para todos. Cada sociedade, cada época vai determinar qual é o seu comportamento moral válido. Interessante essa concepção dos sofistas, né, galera? Então, a concepção dos sofistas, ela é relativista e subjetivista. O que quer dizer isso? Então, lá, o que é ser relativista moralmente? O relativismo moral é uma concepção de que qualquer afirmação moral ou ética varia de pessoa para pessoa, de sociedade para sociedade, de época para época, e então cada época vai criar as suas concepções morais. Cada época vai ter uma necessidade de uma concepção moral. Mudou-se as condições de vida, mudam-se então as condições de moral. Perceberam só? Antes da pandemia, nós tínhamos uma regra moral. Depois da pandemia, estamos começando a adotar outras regras morais. E aí? Quem está certo e está errado? O uso de máscaras, por exemplo, agora é uma regra moral. Precisávamos usar máscara antes da pandemia? Não precisávamos. Quem está certo e está errado? Ninguém. Perceberam? Por que é que os sofistas dizem que não existe uma concepção moral única? É porque cada época vai estabelecer uma concepção que é para aquela época. Cada povo vai estabelecer. Portanto, todas as concepções morais são igualmente válidas. Isso é ser relativista. Então, o que é que significa que, além de ser relativista, que a moral é subjetivista? Significa que cada sujeito, subjetivista, sujeito, e cada sujeito
Cada indivíduo tem as suas regras. As regras morais que existem, elas não estão na natureza. Nós não vamos encontrá-las na natureza. Somos nós, sujeitos, seres humanos, é que vamos criar as concepções morais. Então, se eu crio uma concepção moral e você cria outra, perceberam só? Eu criei uma e você criou outra. Aqui no mundo ocidental, nós temos uma concepção moral e lá no mundo oriental, eles têm outras concepções morais. Então, cada sujeito, cada povo vai criar. Aí, então, o Protágoras vai dizer, ó, nós é que somos a medida do que é certo ou do que é errado. Somos nós, seres humanos. Isso, então, é dizer que a moral é subjetiva. É que ela surge dentro dos sujeitos. Ela surge dentro dos indivíduos. As regras morais não estão na natureza. Bom, e aí? O relativismo e esse subjetivismo são bons? Ora, o relativismo moral, então, permite a você compreender que cada povo tem os seus valores morais e que nenhum é melhor que o outro. Se você não quer que os orientais venham ao mundo ocidental e imponham a religião deles, você não vai querer ir até o mundo oriental e impor a sua religião. Por isso, então, que o relativismo moral, de certa maneira, e o subjetivismo são positivos, que permite que pessoas com morais diferentes, com costumes diferentes, com valores diferentes, possam conviver harmoniosamente, porque o relativismo, então, vai gerar em nós a ideia do respeito. Eu tenho a minha regra moral, o outro indivíduo tem a regra moral dele, então isso vai ser bom, positivo, que permite a nós, então, a convivência. Vamos lá, então, seguindo, olha aí, ó, a importância do relativismo moral, tá? Lá no mundo oriental, em alguns países muçulmanos, as mulheres usam burca. Elas usam burca, acreditem, tá? Por vontade própria. E aqui no mundo ocidental, as mulheres têm a prerrogativa de usar biquíni, de usar roupas como queiram. Então, você não pode olhar para aquelas mulheres lá do mundo oriental e condená-las, assim como elas lá do mundo oriental não podem olhar para as mulheres do mundo ocidental e condenar as mulheres aqui. Cada povo tem as suas regras morais. Lembram-se? Essa é a importância do relativismo moral. Mais um exemplo aí, diferenciando o mundo oriental do mundo ocidental. Em alguns países muçulmanos, é permitido que o homem possa ter várias esposas. Isso é chamado de poliginia. E nós aqui no mundo ocidental, no cristianismo, adotamos a monogamia, que é apenas o casamento de um homem com uma mulher. Nós condenamos, né, aquelas relações em que o homem tenha, além da sua esposa, uma outra mulher, ou então que a mulher, além do seu marido, tenha um outro indivíduo com ela. Nós condenamos aqui então. Perceberam como é importante o relativismo moral? Eles, muçulmanos, criaram as regras morais deles dentro das condições econômicas e sociais que eles vivem. E nós, no mundo ocidental, criamos as nossas regras morais. Qual é válida? Qual que é imoral? Qual é moral? Nenhuma é imoral dentro dessa perspectiva do relativismo. Cada povo, cada sociedade, cada época vai então estabelecer a sua regra moral. Esse relativismo tem algum problema? Tem. Qual o problema? Se nós formos totalmente relativistas, dizermos que tudo é moral e que tudo é válido, nós vamos permitir que certas coisas cruéis e desumanas sejam praticadas. Por exemplo, né, aqui no Brasil, na região sul, havia uma festa, até os anos 90, chamada Festa da Vaca Louca. Como que era essa festa? Vejamos a seguir ali depois. Bom, seguindo então aí, eu falei festa da Vaca Louca, mas é farra do boi, desculpem aí. Bom, vejam só, se eu digo assim, todo costume moral é válido, nenhum é imoral, então o relativismo, ele é bom, porque ele permite que pessoas que tenham pensamentos diferentes,
que tenham valores diferentes possam conviver, mas eu também não posso ser totalmente relativista. Lá em Santa Catarina, até alguns anos atrás, até os anos 90, havia essa festa aí chamada Farra do Boi, em que numa época do ano soltavam um boi na rua lá e então provocavam esse animal até que ele ficasse nervoso e passasse a perseguir as pessoas. Esse animal, ele era extremamente machucado, ele era muito provocado, sofria um monte antes que ele morresse, tá? Então, percebam só, se eu for totalmente relativista, eu posso permitir, bom, esse é um costume deles, que eles façam isso. Perceberam? Então, o relativismo, ele tem dois pontos. Tem as suas vantagens, que é essa de permitir que nós convivamos com pessoas que tenham valores diferentes, mas também eu não posso ser totalmente relativista, porque ser totalmente relativista significa fechar os olhos a algumas práticas que são desumanas com os animais, né? E em alguns países, algumas práticas que são cruéis com pessoas também. Entenderam, galera? Então tem essa questão aí. E vocês o que acham? Temos que ser totalmente relativistas ou realmente há uma verdade única e absoluta que seja universal? O que é universal para todo mundo? Beleza? Na próxima aula, então, nós vamos discutir Sócrates e Platão, Aristóteles e os helenistas, e aí então eu volto a conversar com vocês sobre questões éticas e morais. Muito obrigado, até a próxima, tchau para vocês.